Bom dia, paz. Eu encontrei o livro da Storm, que eu gosto muito desse livro, O Poder de Orar à Vontade de Deus. E tem muitas coisas importantes que ela fala nesse livro, e aqui eu vou ler, é muito importante para quem não tem Jesus como o real salvador da vida. Eu vou ler agora para você. E foi uma das orações que eu tive mais curtidas, foi como aceitar Jesus como Salvador. Então eu acho muito importante, eu vou fazer essa oração com você que quer aceitar Jesus como Salvador, não é? Mas aí eu vou orar para conhecer a Deus como seu Salvador. Vou ler com você. À medida que eu li os livros que o pastor Jack me dera, imediatamente descobri 2 motivos para reconhecer Jesus como meu Salvador. O primeiro motivo era para ser liberta completamente da culpa. A culpa que eu carregava era atordoante, porém não pelos motivos certos. Eu não tinha remorso pelas coisas erradas que eu fazia. Eu enxergava como um meio de sobrevivência minhas mentiras e os casos amorosos que eu mantinha e me recusava a me sentir mal por causa deles. Toda vez que eu começava a me sentir culpada, logo presumia que isso era resultado do que minha mãe havia embutido em minha mente por suas constantes manifestações de raiva. Ela tinha um jeito de fazer com que todas as coisas que eu fazia parecessem malignas e alguns dias eu me sentia culpada, inclusive por ter nascido. Eu contei a história dos abusos que minha mãe fez sofrer no livro Storm e em O Segredo da Vida Abundante, o livro em que eu trato da cura emocional. Eu não vou recontar a história inteira, porém, para que você possa entender como eu me sentia, é necessário que saiba que a minha mãe às vezes me trancava no cubículo, embaixo das escadas, onde ela guardava o cesto de vime em que ficavam as roupas sujas. Toda vez, ao me trancar lá, ela gritava: "Você não vale nada, você nunca vai ser ninguém na vida." Eu nunca sabia de fato o que eu havia feito para merecer ficar trancada ali, mas eu sabia apenas que era algo muito terrível. Sabia que eu devia ser terrível e acreditava que todas as coisas negativas que ela falava a meu respeito deviam ser plenamente verdadeiras. Afinal de contas, ela era minha mãe. Todos nós carregamos algum tipo de culpa por erros passados. Às vezes ele é resultado de erros que sabemos que cometemos. Às vezes é um mórbido sentimento de arrependimento por algo que sabíamos que poderíamos ter evitado. E às vezes é por termos violado determinadas leis naturais que nem sequer sabíamos que existiam. Qualquer que seja o motivo, o fardo da culpa é colocado sobre nossas costas e, a menos que ele seja eliminado, impede que tenhamos uma vida de abundância. O que pode eliminar nossa culpa? Imagine, por exemplo, o homem que, ao dar ré em seu carro, acidentalmente atropelou a filha de 2 anos e a matou. Ou a mulher que usou drogas durante a gravidez e deu à luz uma criança com problemas cerebrais. E a mãe que atirou no filho adolescente e o matou quando ele chegou em casa tarde da noite por ter pensado que fosse um bandido. Como é que essas pessoas se livram da culpa de um estrago tão devastador e irreparável? Ou como é que eu e você convivemos com arrependimentos tão dolorosos? Se ao menos eu não tivesse. E esses pensamentos ecoam a agonia de situações que nunca poderão ser mudadas. Já foi. E não há como conviver com essa verdade. A menos que você a empurre para o fundo do baú e nunca mais se permita senti-la novamente. Não fale sobre isto. Não traga o assunto à tona. O problema com esta maneira de lidar com a culpa é que você imagina que já se libertou dela, até que ela volta com força total e logo ressurge na forma de doença, ou talvez ela afete sua mente e as suas emoções, fazendo de você uma pessoa raivosa, ou isolada, ou cheia de fobias, ou depressiva. Vou repetir essa parte, que a pessoa fala: não fale sobre isso, não traga o assunto à tona. O problema com esta maneira de lidar com a culpa é que você imagina que já se libertou dela, até que ela volta com força total e logo ressurge na forma de doença. Ou talvez ela afete sua mente, suas emoções, fazendo de você uma pessoa raivosa ou isolada ou cheia de fobias ou depressiva. Outra coisa também que as pessoas têm, que eu já fiz, foi acumulando os problemas e não ia resolvendo. Vai acumulando, pequenos problemas, e
isso que ela está falando, com coisas corriqueiras da vida, conflitos consigo, com os outros, mas ela não resolve, aí ela vai acumulando aquele sentimento dentro dela, que vira uma doença, vira uma depressão na vida dela, né? Por quê? Porque ela não resolve aquilo com as outras pessoas, com ela mesma, né? E aí ela acaba ficando doente. Vem um turbilhão de coisas em cima da cabeça dela e ela não aguenta mais aquilo, né? Fica com a tristeza tão grande da depressão, né? Que na palavra de Deus fala assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Devemos resolver o mal daquele dia ali, no caso em oração, para que você tenha a paz de Deus, saiba conviver, ter comunhão com Deus e com as pessoas corretamente, sem precisar ficar acumulando tanta coisa dentro de si, dar um choque na sua vida. Você fala, não dá para viver desse jeito. Aí você acaba em tristeza, cheio de conflitos. Como eu e você convivemos carregando uma culpa que não é nossa, temendo porém, que talvez seja, se eu tivesse sido mais obediente, meu pai talvez não teria nos abandonado. Será que eu fiz o meu marido procurar uma amante? Se ao menos eu não tivesse permitido que minha filha saísse aquela noite, o acidente com aquele motorista bêbado, eu não teria acontecido. Uma culpa após a outra vai se amontoando e se transformando num fardo literalmente insuportável. Tá vendo? Uma culpa após a outra vai acumulando. Uma culpa após a outra vai se amontoando e vai se transformando num fardo literalmente insuportável. E finalmente a culpa referente às coisas que fizemos, que violaram as leis de Deus, leis estas que nem ao menos conhecíamos naquela época. Independentemente de quanto uma mulher que tenha cometido aborto acredite que sua decisão tinha sido correta, eu nunca ouvi nenhuma delas dizer: a experiência me trouxe realização e edificou minha vida. Deus me livre, aconteceu isso comigo, não é? Deus me livre, eu morri. Só Deus para me dar perdão, né, nesse dia. Talvez ela se sinta aliviada de um fardo, mas ela jamais pensa: que coisa maravilhosa acabei de fazer. Eu sei que agi segundo o propósito de Deus para minha vida e por causa disso me sinto uma pessoa melhor. Misericórdia, menina! O aborto é terrível, ele mata você por dentro, né? E só Deus para dar o perdão, né? Quer ela reconheça isso ou não, a culpa existe, pois ela violou uma lei da natureza. O que é ou quem é capaz de acabar com a culpa? Nem mesmo quando um amigo diz: não se preocupe, não foi sua culpa. A minha amiga, né? Ai, mas não foi culpa sua. Não... Ela não sabia, ela consolou. Aí, não se preocupe, não foi sua culpa. No caso aqui, ela não disse não foi sua culpa, ela não disse muitas palavras que ela não tinha o que dizer, porque lógico que tinha muita culpa, né? Você não pode ficar se culpando, jamais acaba com aquilo que você está sentindo lá no fundo. Somente o perdão de Deus pode fazer isso. Quando recebemos a Jesus, somos completamente libertos da condenação dos erros passados. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre de ter de encarar a todos os instantes o fracasso de meu passado. O passado fracassado. Segundo motivo importante de receber a Jesus era ter paz por saber que meu futuro estava seguro. O motivo importante de receber a Jesus era ter paz por saber que meu futuro estava seguro. E não somente que meu futuro está eternamente seguro, Jesus disse que todos que crescem nele teriam a vida eterna. João 6,40. Mas o meu futuro nesta vida também está seguro. Deus promete que se reconhecermos a Ele, Ele nos guiará com segurança ao lugar aonde precisamos ir. Provérbio 3,6. Isso não significa que resolveremos todos os nossos problemas instantaneamente, ou que nunca mais sentiremos dor, mas que teremos o poder dentro de nós para alcançarmos todo o nosso potencial. Não existe maior segurança que essa. A vida antes da morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele também ressuscitou dentre os mortos para quebrar o poder da morte sobre todos quanto recebem sua vida. Jesus venceu a morte, seja ela no fim da sua vida, seja ela no fim de nossa vida, seja nas múltiplas facetas em que a enfrentamos diariamente. Na morte de nossos sonhos, de nossas finanças, de nossa saúde, de nossos relacionamentos, Jesus pode trazer sua vida para fazer ressurgir essas áreas mortas em nós. Portanto, não precisamos nos sentir sem esperança. Ele também dá uma qualidade de vida, cheia de propósito, de abundância e de realização a todos que se abrem a Ele. Ele transcende todas as nossas limitações e barreiras e nos capacita a realizar coisas que jamais conseguiríamos sem Ele. Nossa, dá um tempo.
Continuação. Jesus venceu a morte, seja ela no fim de nossa vida, seja nas múltiplas facetas em que a enfrentamos diariamente. Na morte de nossos sonhos, de nossas finanças, de nossa saúde, de nossos relacionamentos, Jesus pode trazer sua vida para fazer ressurgir essas áreas mortas em nós. Portanto, não precisamos nos sentir sem esperança. Ele também dá uma qualidade de vida cheia de propósito, de abundância, de realização a todos que se abrem a Ele. Ele transcende a todas as nossas limitações e barreiras e nos capacita a realizar coisas que jamais conseguiríamos sem Ele. Ele é o único que tem poder e autoridade sobre as emoções e a escravidão que nos torturam. Ele é o único que pode nos dar vida tanto antes da morte quanto depois dela. Sem Ele, nós morremos um pouquinho a cada dia. Com Ele, nós recebemos mais e mais vida. Só ele tem vida em abundância. Quando o Terry e eu encontramos com o pastor Jack na semana seguinte, ele logo me perguntou: e então, o que achou dos livros que lhe dei? Eu acho que eles dizem a verdade, eu disse, mostrando pouco a confiança. Você gostaria de aceitar a vida de Deus em você? Ele disse abertamente. Sim, respondi sem hesitar. Sim, eu quero fazer isso e também quero tudo o que Deus tem para mim. Em outubro de 1970, quando decidi crer que Jesus era aquilo que dizia que era e recebê-lo em minha vida, depois de fazer aquela oração com o pastor Jack, quando Terry e eu já estávamos saindo do escritório, ele parou um jovem moço pelo braço. Storm, eu quero que você conheça o Paul, meu pastor auxiliar. Ele disse, conte a ela o que acabou de acontecer. Eu me senti um pouco desconfortável ao apertar a mão dele e disse com timidez, eu aceitei Jesus. Em parte eu esperava que ele fosse rir e dizer, você está brincando. Para minha surpresa ele disse com uma combinação de sinceridade e seriedade, louvado seja Deus, que maravilha. Eu sorri, isso me fez sentir bem. Que alívio em compartilhar com alguém que você aceitou a Jesus. Não importa com quem, o que importa é que você tornou pública sua confissão e estabeleceu-a firmemente. Ainda que você já conheça o Senhor há muito tempo, é bom fazer isso com frequência. Sua fé nele precisa ser reafirmada periodicamente. Lembre-se de que a vida de ressurreição de Jesus está em você e que ele é capaz de ressuscitar as áreas mortas de sua vida. É bom também anotar a data em que você recebeu o Senhor em sua Bíblia ou numa agenda que não será jogada fora. Ela servirá como um registro do seu novo nascimento para que se algum dia você tiver dúvida ou ficar confusa de que isso realmente aconteceu, você a terá escrito no papel. Uma amiga minha nasceu de novo 6 ou 7 vezes. Pois era emocionalmente frágil, sua mente estava tão oprimida que ela nunca tinha certeza se tinha ou não feito certo da primeira vez. E isso não é necessário. Você nunca nasce de novo por acaso. Quando você recebe a Jesus, é porque Deus, o Pai, o atrai. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Só o William aceitou Jesus 3 vezes. Mas eu acho que é só uma vez que ele escreve o nome no livro da vida. Uma vez que Deus o atrai, está feito, de uma vez por todas. Você fica livre da culpa, o seu futuro está seguro e você é salvo da morte em todas as áreas de sua vida. O cristianismo é um relacionamento vivo com Deus por intermédio de Jesus, seu Filho. A salvação não é simplesmente algo que Jesus fez por nós, é Jesus vivendo em nós. Talvez você tenha nascido no lar cristão ou durante toda a vida, frequentou uma igreja cristã, mas se não disse a Deus que quer receber a Jesus, você não nasceu no reino de Deus. Não é possível herdar o reino de Deus por parentesco, osmose ou transplante implante, ou muito menos por pedido ou estrela. É preciso que você declare sua fé diante do Senhor. Declare sua fé diante do Senhor. Depois que eu me tornei cristã, comecei a contar aos amigos a respeito de minha experiência, em particular para minha melhor amiga Diane, nós sempre estivemos tão próximas uma da outra e de repente não podíamos compartilhar das experiências mais importantes de toda a minha vida. Havíamos estado no ocultismo juntas, por isso ela me achava maluca de me envolver com esse negócio de Jesus. Porém um dia ela me telefonou e estava muito deprimida. O Senhor faria uma enorme diferença em sua vida, eu disse a ela. Jesus não é como os deuses que estudamos no ocultismo. Aqueles deuses não tinham o poder de nos libertar. Jesus tem, ele pode libertá-la da sua depressão. Tanto que ela leu até C.S. Lewis, e C.S. Lewis que falou fortemente ao coração dela, leu Carta do Aprendiz do Diabo, do C.S. Lewis, né? Aí então Deus foi trabalhando no coração dela, da Storm. Aí, porque ela era ateia também, o C.S. Lewis já tinha sido o maior ateu que você lê, é C.S. Lewis também. Aí tem umas explicações boas ali, então foi através dela que eu comprei os livros de C.S. Lewis. Eu não era ateia, eu já era crente, mas eu queria saber mais sobre isso. Então, eu até li esses dias um pouco, né, do devocional de C.S. Lewis.
Então, ali para poder, né, reavivar a fé das pessoas. Parecia que eu tinha convencido minha amiga da enorme diferença que o Senhor havia feito em minha vida, pois ela pediu que eu orasse com ela para que recebesse a Jesus como seu Salvador. Era a primeira vez que eu conduzia alguém ao Senhor e eu estava com medo de talvez não estar fazendo certo. Mas eu já havia presenciado o pastor Jack comoventemente conduzir alguém a Cristo e me lembrava de algumas das coisas que ele disse. A oração a seguir é semelhante a que eu pedi que ela fizesse. Se você deseja receber Jesus em sua vida, você pode fazer essa mesma oração. Aí eu já fiz 2 vídeos dessa mesma oração dela, né? E eu tive muitas curtidas, porque as pessoas têm sede e fome de Deus, elas querem receber Jesus como Salvador da vida delas. Aí se você é a primeira vez que você está me ouvindo, então você pode fazer essa oração comigo, eu vou ler devagar, você pode ler, anotar, repeti-la no seu quarto de oração, no seu coração depois, entendeu? Pode até anotar se você quiser. Eu vou ler devagar. Poder da oração para receber Jesus como Salvador. Jesus, eu te reconheço neste dia. Eu creio que tu és o Filho de Deus, como tu dizes que és. Apesar de ser difícil compreender um amor tão grande, eu creio que entregaste tua vida por mim, para que eu pudesse viver eterna e abundantemente agora. Eu te peço perdão por não estar vivendo a tua maneira. Eu preciso que me ajudes a me tornar tudo aquilo que tu me criaste para ser. Entra em minha vida e enche-me com o teu Espírito Santo. Que o poder de tua presença elimine toda a morte que há em mim e que este dia seja um novo começo em minha vida. Né? Se você não se sentir confortável fazendo esta oração, então fale com Jesus como faria como um bom amigo e confesse que você tem cometido erros, pecados. Diga a ele que você não pode viver sem ele. Peça que ele perdoe e venha habitar em seu coração. Abre o coração para ele, fala com ele que quer ele como Salvador da sua vida, que ele, né, direcione a sua vida, que você quer aceitá-lo como Salvador da tua alma. Diga que você o recebe como Senhor e agradeça-lhe pela vida e pelo perdão dos eternos. Se você deseja renovar seu compromisso com o Salvador, faça a seguinte oração. Essa daqui eu vou fazer depois, que é renovar, né? Mas essa como para receber Jesus como Salvador, essa que eu acabei de fazer. Então, eu vou repetir de novo. Jesus, eu te reconheço nesse dia, eu creio que tu és o Filho de Deus, como tu dizes que és. Apesar de ser difícil compreender um amor tão grande, eu creio que entregaste a tua vida por mim para que eu pudesse viver eterna e abundantemente agora. Eu te peço perdão por não estar vivendo a tua maneira. Eu preciso que me ajudes a me tornar tudo aquilo que tu me criaste para ser. Entra em minha vida e enche-me com o teu Espírito Santo. Que o poder da tua presença elimine toda a morte que há em mim e que este dia seja um novo começo em minha vida. O meu pai, ele aceitou Jesus no leito de enfermidade. Então, a irmã, né, que orou com ele, né, perguntou para ele assim: Senhor Manuel, o senhor quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Aí ele olhou para mim, eu estava do lado da cama com ela, né? Aí ele olhou para mim. Aí eu falei: é o momento, é agora. Aí ela falou: então o senhor faz assim com a mão. Daí ele fez. Aí ela falou: então eu vou falar, o senhor repete as orações comigo. E aí ela fez igual essa oração, tipo essa oração, do jeito dela, né? Para aceitar Jesus como Salvador. E aí na hora que ele estava orando assim, eu vi um vulto branco entrou nele. Passou nele assim, aquele vulto. Era o Espírito Santo entrando no coração dele. A partir daquele dia ele já era um homem salvo, cheio do Espírito Santo. Mas depois ele sofreu muito, né? Mesmo assim, ele estava com o Espírito Santo dentro da vida dele já. Ali Deus estava ajudando ele nas lutas da vida dele, né? Então ali foi que depois ele já teve outros, ficou doente de novo, tudo. Mas ele já tinha recebido Jesus como Salvador. Foi que ajudou ele também a ser salvo, né? Teve fé. Então faça a mesma coisa. Aceite a Jesus como seu Salvador. Aqui, ó, nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como para Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 de João 4, 14 e 15.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3b. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Que maravilhosa oração. Então, aqui finalizou essa parte, né? E eu espero que você faça essa oração hoje, como Jesus, como seu único real Salvador, lá no teu quarto de oração em particular. Isso é muito particular teu mesmo. É só com você mesmo. Que Deus possa abençoar teu dia, dar um bom dia e saúde para você. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.